Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, irmãos, para o nosso estudo minucioso da Palavra de Deus. Vamos hoje falar um pouquinho sobre 2 Samuel, capítulo 4. Convido você, pegue sua Bíblia e venha junto comigo fazermos essa leitura, esse estudo minucioso, para ver o que Deus está passando para nós, através desse capítulo 4 do livro de 2 Samuel, que nos diz assim: Antes eu quero agradecer a você que é inscrito no canal, você que compartilha, os nossos vídeos, você que está presente conosco nesse estudo. Muito, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, assim como Ele tem abençoado a minha. Então, vamos lá no nosso estudo. Pegue sua Bíblia, eu creio que você já está com a Bíblia aberta, Esse vídeo é gravado, então você pode dar uma pausa no vídeo, ir lá buscar a tua Bíblia, e fazermos essa leitura juntas. Talvez você vai perceber que a linguagem da minha Bíblia não é tão igual à sua, mas tudo leva ao mesmo caminho, porque nós hoje em dia nós temos, muitas linguagens diferentes na Bíblia. Então, a minha Bíblia, ela facilita muito, a linguagem dela é uma linguagem muito, assim, acessível, tranquila para a pessoa ler. E eu gosto muito dessa versão, que é da Alfalite, mas não importa se você tem uma outra Bíblia de uma outra versão, não importa. O importante é que você tenha uma Bíblia e ela está no caminho, Não foge muito, não. A linguagem pode parecer um pouquinho diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Então, eu chamo você, vem junto comigo fazermos essa leitura e ver o que Deus está falando conosco. Que Deus agora, nesse momento, Ele nos usa, para abrir nossa mente, para entender, compreender tudo que Ele está passando para nós através desse capítulo. Então vamos lá. Quando o filho de Saul soube que Abner morrera em Hebrom, então suas mãos se enfraqueceram e todo Israel se consternou. Entre os filhos de Saul havia 2 homens chefes de guerrilheiros. Um deles se chamava Baná e o outro Recabe, filhos de Rimon, o Beirotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beirote era contado de Benjamim. Mas os Beirotitas fugiram para Gitaim, onde tem peregrinado até o dia de hoje. Ora, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Este tinha a idade de 5 anos quando chegaram de Gisrael as novas a respeito de Saul e Jonatas, pelo que sua ama o tomou e correu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Tem até uma música, que fala sobre isso. Os filhos de Rimon, o Beirotita, Recabe e Baanã foram no maior calor do dia e entraram em casa de Isbosete quando ele estava deitado dormindo a cesta. E entraram ali até o meio da casa, como que vindo para apanhar trigo, e o feriram no ventre. E Recabe e Baná, seu irmão, fugiram. Aqui a gente observa como que, o povo se distanciou de Deus. O próprio povo de Israel estava se matando um ao outro, estava sendo inimigo um do outro. Uma nação estava sendo, inimiga do outro, sendo que eles mesmos eram todos filhos de Jacó. Vieram todas descendentes de Jacó. E aqui a gente percebe que já estava, aqui já a gente percebe que havia já
uma, como falam, uma desunião entre eles, muito grande. E é como nos dias de hoje, que você vê, a Bíblia fala também, né? Jesus falou isso, que os nossos inimigos seriam os nossos familiares. Às vezes dificilmente você vê uma família unida. Sempre você vai ver desunião entre as famílias. Mesmo que elas encontrem no Natal, na Páscoa, nas festas festivas, mas ali sempre tem um atrito entre elas. Você pode ver que até os irmãos, né, eles são criados numa mesma família, aí quando crescem, eles se dispersam, eles começam a criar, né, picuinhas um com o outro, e quando o pai e a mãe tá vivo, eles ainda se juntam, né, para festas festivas, e quando o pai e a mãe chega a morrer, ou talvez até antes disso, eles começam a se odiar um ao outro, se afastar um do outro, não dá a menor importância, não se junta, né? É aquela discordância em todo o tempo, em todos os assuntos, e isso não vem da agora, isso vem desde essa época que a gente pode observar que quando o povo de Israel começaram a desobedecer a palavra de Deus, que o próprio Deus, ele, né, passou regras, passou como fala, ele passou regras para a gente seguir aquelas regras, né, para que aquele povo seguisse. Ele mesmo falou: enquanto vocês estiverem obedecendo as minhas leis, eu estarei com vocês. Mas a partir do momento que vocês se dispersam de mim, que vocês começam a adorar Baal, eu enviarei pragas, eu enviarei então maldições. Tem gente que fala que Deus não envia maldição, mas Deus foi bem categórico, a gente já leu lá. Eu tenho certeza que você que está acompanhando esse canal sabe que eu já li, lá em Deuteronômio 28. Então, ali Deus é bem claro na linguagem dele quando ele disse, né, que se nós desobedecêssemos a palavra dele, viria, né, uma grande maldição sobre nós. Por que isso? Porque ele fez de tudo, gente. Deus fez de tudo para cuidar de nós, cuidar da descendência de Jacó. Eu falo até da descendência, né, de Abraão, porque ele prometeu para Abraão, né, fazer de Abraão uma grande nação. Então ele fez de tudo, tudo que ele podia fazer, e até hoje ele está fazendo, né? Deus está fazendo, Deus está cuidando. Talvez você fale, mas por que tanta maldição? Por que esse povo começou a se rebelar um com o outro, a ter esse ódio? Isso tudo foi por causa da desobediência. Eles não estavam andando no caminho. É a mesma coisa, você começa a fazer uma receita de bolo. Ali pede tantos ovos, ali pede tantos ingredientes, aí você não coloca aqueles ingredientes no bolo, o que vai acontecer? Vai sair um bolo ruim, não é mesmo? Assim Deus passou ordenanças, Deus passou leis, testamento, Deus fez tudo, né, para que o povo andasse na presença dele. E ele explicou para o povo: olha, se vocês fizerem isso, vocês serão malditos. Vocês serão malditos, eu enviarei castigo. E ele enviaria castigo uma vez, duas vezes, três vezes, várias vezes que ele enviaria, até a pessoa, né, se tocar e voltar para ele. E mesmo assim ainda tem pessoas que, né, mesmo recebendo todo o castigo que ele está recebendo, o que o castigo vem, gente? Talvez você fale, que isso? Uma maldição. O que é uma maldição? Uma maldição, Deus, os próprios profetas, os próprios sacerdotes antigamente, eles amaldiçoavam a família inteira, toda a descendência. Davi mesmo, ele amaldiçoou
uma família toda descendência. Nós já vimos aqui na Bíblia, nós já lemos isso. Então, isso é gerado consequência. Isso gera consequência. O pecado gera consequência. Tudo que você faz, não pensa que você vai ficar impune, né? Impune de tudo aquilo. Não é. Você vai ter as consequências. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes você vive reclamando, eu tô sofrendo isso, eu tô sofrendo aquilo, eu tô desempregado, eu tô doente, eu não tenho nada, eu trabalho. Houve um pecado que você fez aí. Tem alguma coisa que bloqueou a sua bênção. Tá bloqueada a sua bênção. Nesse sentido tá bloqueado. Deus bloqueou. Agora você não vai ser mais abençoado. Deus tira, né, de você e dá para outro. O que ele era para dar para você, o que já estava determinado para dar para você, ele tira de você e dá para outro. Tá entendendo? Aí talvez é por isso que você, né, vive numa dificuldade financeira, numa dificuldade amorosa, né, sentimental, tem aquele problema psíquico, né? Então, isso tudo é gerado consequências. Então, tudo que nós fazemos de errado contra as leis de Deus, temos consequência. Vem a consequência. Então, aqui, a gente observa que esse povo de Israel já veio, o nosso sofrimento hoje veio gerado dessa descendência aí, dos 12 filhos de Jacó. Que eles vieram, né? Trouxeram, eles não. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos ensinar o nosso filho no caminho que deve andar, para quando ele crescer, ele não desviar dele. Mas o que aconteceu? O próprio Deus, ele ordenou para que ele, quando ele tirou o povo do Egito, quando ele estava transmitindo as leis de Deus, ele disse para aquele povo, né, através de Moisés, né, ele disse para aquele povo para não desviar do caminho dele, para não desviar e para ensinar os filhos deles todas as palavras que estavam na lei de Deus. Deus exigiu isso dos filhos de Jacó, daquela tribo que ele tirou do Egito. Ele exigiu que eles ensinassem seus filhos. Mas o que aconteceu depois, né, que Josué morreu? Na época mesmo que Moisés estava vivo, eles já se estavam desviando da palavra de Deus, que a própria Bíblia fala que muitos deles voltaram para o Egito. Deus tirou com mão forte do Egito e muitos deles voltaram para o Egito. Para você ter uma noção, eles não quiseram aceitar as leis de Deus. Então, aqui a gente observa que o homem, ele peca muito, ele sofre muito por desobediência. Igual nós estamos vivendo agora a época, né, da romaria que o pessoal católico faz, né? Que fica fazendo sacrifício para chegar até determinada igreja. Eu moro aqui no Espírito Santo e tem a igreja católica aqui, tem o convento, né? E nesse convento eles fazem romaria das mulheres, romaria dos homens, e essas pessoas vão até, sobe o convento inteiro, não só aqui, né? Na Bahia também, em outros também estados aqui do Brasil fazem isso. Eles fazem um sacrifício enorme para chegar até, né, a igreja lá em cima. Eles acham que fazendo isso eles estão, né, agradando a Deus. Mas tem uma passagem na Bíblia que Deus diz assim: obediência quero e não sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrifício. Tá vendo? Não adianta você, agora, nessa época, né, pegar uma cruz pesada, como tem gente, eu vi na televisão, achei assim, tá legal, o pessoal fazem, mas eu acho um absurdo. O cara foi, ele subiu uma escadaria, não sei, coisa, com um corpo, com uma roupa cheia de caranguejo. E os caranguejos vivos subindo em cima dele, no pescoço. E ele subiu
aquele monte. Aí o que faz isso? O que é o psíquico da pessoa, né? Acredita que Deus vai curar ele porque ele fez aquilo. Deus vai dar a resposta para ele porque ele fez isso. Não dá, não é Deus que está dando. É o diabo que está iludindo a pessoa. Porque a palavra de Deus é assim, sim, não, não. Se Deus disse que é melhor obediência do que sacrifício, então não adianta você sacrificar. Mas o diabo, ele coloca na mente da pessoa isso. Ele vai colocar na mente da pessoa que é melhor a pessoa fazer o sacrifício e ele vai abençoar a pessoa. O diabo, ele é assim. Mas só que quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós conhecemos Deus, a gente vê que Deus não é assim. Então o diabo, ele vem com muita enganação. A própria Bíblia diz que o diabo, ele faria, né, até, se possível, fogo cair do céu. Ele iria enganar muitos por falta de conhecimento bíblico. Tá entendendo? Então é muito importante você estar acompanhando esse canal, você estar estudando a Bíblia minucioso para a gente conhecer quem é Deus. Porque Deus, ele não volta atrás na palavra dele. Se ele disse que é melhor, que ele quer obediência, por que obediência? Gente, obedecer a Deus todos os dias. Todo momento, a todo instante, você tem que obedecer. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Não é só um dia por ano, né, como muitos fazem, né? Um dia por ano, eles resolvem se mostrar gratos a Deus e começa, né, a fazer, né, esses tipos de penitência, achando que com isso eles estão agradando a Deus. Os sacrifícios deles chegam até Deus e não chegam. Então não adianta você fazer. Você pode colocar um monte, se cortar todo de caco de vidro, de sei lá de que foi, fazer um sacrifício, eu estou fazendo para a remissão dos meus pecados. Você não vai ser perdoado. Porque ele quer obediência dentro de você. De que adianta você fazer um baita sacrifício hoje e amanhã você está lá, desobedecendo ele de novo? Ele quer obediência. Ele quer que você segue esse ritual de obediência. E não apenas um dia. Porque a própria Bíblia fala que cada dia tem o seu mal. Cada dia tem o seu mal. Então a gente tem que observar essas coisas. Então vamos voltar aqui, né? E entraram ali até o meio da casa, como que vindo para apanhar trigo, e o feriram no ventre, e Recabe e Baná, seu irmão, fugiram. Tá vendo? Eles estavam sendo o quê? Inimigos um do outro. Ali tudo era parentada no sentido, era parente mesmo, porque vieram tudo de Jacó. Então era parente, né? E quando entraram em sua casa, estando ele deitado na cama, no seu quarto de dormir, o feriram e o mataram. E cortaram sua cabeça, tomaram e andaram a noite toda pelo caminho do deserto. E eles trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi em Hebrom, e disseram ao rei: Eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava a tua vida. O Senhor deu hoje vingança ao rei, meu senhor, e Saul e da sua descendência. Mas Davi respondeu a Recabe e Baná, seu irmão, filhos de Rimom, o Beirodita, e lhes disse: Como vive o Senhor, que salvou a minha alma de toda angústia, se aquele que me trouxe novas, dizendo: Eis que Saul é morto, cuidando que trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Siclag. Sendo essa a recompensa que dei pelas novas, quanto mais quando homens cruéis mataram um homem inocente em sua casa, sobre a sua cama, não devo eu requerer seu sangue de vossas mãos e vos exterminar da terra? E Davi ordenou seus mancebos, e eles o mataram e cortaram suas mãos e os seus pés, e penduraram junto ao tanque de Hebrom, e tomaram a cabeça de Isbosete e o sepultaram na sepultura de Abner em Hebrom. Então aqui a gente observa que Davi fez justiça. Por que Davi fez isso? Talvez você fale assim, mas não foi outro erro, né? Davi poderia ter chamado a atenção deles,
não foi um outro erro que eles fizeram. Davi aqui, ele já estava como rei. Então, como rei, ele era como sacerdote. Ele tinha que colocar leis para aquele povo. E quando ele fez esse ato, o que ele estava dizendo para todo o povo de Israel? Quem manda aqui sou eu. E não é pela injustiça que eu vou, administrar Israel. Que eu vou ser rei sobre Israel. Agora, todo homem que matar um ou outro, esse homem merece ser morto. Essa lei aqui, Davi, ele simplesmente estava obedecendo uma lei de Deus. Nós que lemos, no passado, lá em Levítico, Deuteronômio, ali fala das leis. Que se um homem mata o outro homem, esse homem também deve ser morto. Então aqui observa que Davi simplesmente, talvez você fale, mas Davi também. Não, Davi simplesmente estava obedecendo, estava colocando o povo no eixo. Porque seria pior se Davi simplesmente falasse, você está perdoado, você errou, você vai lá, faz o sacrifício e está tudo bem. Não. A Bíblia foi muito correta, Deus foi muito correto, que nessa época eles tinham essa lei, que se matasse, eles teriam que ser morto por aquele que matou. Tá entendendo? Então, muitas coisas você fala assim, mas Davi foi muito injusto, por que Davi matou? Não podia matar, já tinha, isso virou uma matança. Isso é lei de Deus. E por que Deus coloca essa lei para nós? Porque essa lei, ela está em vigor até hoje. Talvez você fale assim, mas por que Deus coloca essa lei para nós? É para que a gente possa evitar a matar, a maltratar uns aos outros. Para que nós possamos, que Deus, ele fez de tudo que nós viéssemos a viver em harmonia. Mas cadê a harmonia? Então, para que não viesse, senão um matasse outro, qualquer coisinha, um estava matando o outro. E isso não era do agrado de Deus. Então, nós terminamos esse capítulo de Samuel, capítulo 4, e que Deus abençoe a todos vocês, que isso, sirva, de exemplo para nós, que nós não devemos fazer mal, que tudo que fizermos aos nossos semelhantes, nós trazemos para nós mesmos. Se nós fizermos o bem para alguém, nós vamos receber o bem. Se nós fizermos o mal para outrem, nós iremos receber o mal. Tudo o que nós fizermos, seremos, condenados ou gratificados por aquilo que fazemos. Então, terminamos por aqui. Que Deus abençoe a todos. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilha e fique conosco, que eu agradeço muito você ter chegado até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.